o governo Giorgia Meloni realmente vai ajudar a sancionar o STF. A assinatura de 16 eurodeputados na União Europeia, eles estão pedindo para que faça a sanção Magnitsky, porque tem a sanção Magnitsky com outro nome da União Europeia, que tem o mesmo efeito de morte financeira. E aí, o que você pode dizer, Karina, da situação, antes da gente fazer a leitura do superchat, o que você pode dizer da situação da Carla Zambelli, que está presa lá? Agora, como eu falei com vocês de forma remota, né, da outra vez, as atualizações, logo quando ela saiu da segunda oitiva, essa audiência de convalida. Essa audiência de convalida, na verdade, na Itália funciona para saber quando uma prisão preventiva ou prisão feita de forma preventiva ou, como que chama, flagrante? Provisória ou preventiva. Quando você é preso, você tem essa audiência de convalida para entender se a sua prisão é legítima ou não. E a nossa audiência de custódia aqui também. Exato. Na primeira, o juiz, mês de agosto é mês de férias, inclusive hoje é 15 de agosto na Itália, é o dia de Ferragosto, é um dia próprio de festa na Itália, então ninguém trabalha. Então foi marcada para o dia 1º de agosto a primeira audiência dela, que esse juiz, que era um juiz que estava ali de forma, não era o juiz mesmo, ele estava ali de plantonista, ele optou por ouvir todo o relato de Carla para colocar nos autos tudo que ela estava contando, e já estava bastante preparado ele também, já sabia do caso que estava acontecendo, se viu que ele estudou bastante o que ele estava fazendo, enfim, e não é fácil, hein? Não é fácil você explicar para um advogado italiano o que está acontecendo no Brasil, como você está sendo processado, não é fácil. Nenhum idioma, ainda mais quando você sabe que o mesmo juiz que está te condenando é a vítima, é o relator, é o promotor, é o acusador, é tudo num balaio só. Então, para o italiano isso é uma ofensa, não existe. E aí depois agora, dia 13 de agosto, teve a segunda, que ela, foi contado aqui, ela optou por fazer uma greve de fome na prisão, no cárcere de Rebibbia, que deixou ela bastante debilitada, ela chega a caminho da audiência, ela passa mal, desmaia, bate a cabeça, depois socorrida, tudo bem, se revolta, e fez essa segunda audiência que foi nomeado um médico para que esse médico acompanhe e faça exames na Carla Zambelli, analise a saúde dela para entender a compatibilidade da saúde com o cárcere, até que o ministro da Justiça italiano decida sobre o destino de Carla Zambelli. Então, tudo isso vai estar nas mãos de Carlo Nordio. Carlo Nordio é o ministro da Saúde da Justiça italiana, que deverá analisar todo o caso da Carla Zambelli, ver quais são os pedidos, se foi legítima essa prisão através dessa denúncia, esse red alarm da Interpol, que também é algo que não é facultativo, não é obrigatório, enfim, tem várias coisas ali que tem que ser ainda bem analisadas. E o que transformou esse caso político foi que a denúncia partiu de Angelo Bonelli. Angelo Bonelli é um deputado da esquerda italiana, do Partido Verde, que denuncia a Carla Zambelli em território italiano. Então isso comprova mais uma vez que é um fato político, que é uma perseguição política. Porque se o Angelo Bonelli, estivesse na dele e podia expressar qualquer tipo de sentimento dele, falando eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto da direita, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, é um absurdo o que ela fez, ele tem o total direito de fazer sobre isso e se expressar em relação aos pensamentos que ele tem. Mas ele não tem o direito de delatar pessoas do jeito que ele fez, de uma maneira vil, de uma maneira inóbil, que é o que ele fez e como ele agiu. E dando entrevistas ainda se gabando daquilo que ele tinha feito. Para ele era um ato como se tivesse pego o maior criminoso da face da terra, que foi o mesmo que defendeu Hilária Salles, dentro da Hungria, que entra com cacetete para bater em policiais na Hungria, policiais de Viktor Orbán, dizendo que eles eram fascistas e que deveriam sim ser extirpados da face da terra no próprio país de Viktor Orbán. E Angelo Bonelli defende Hilária Salles, dizendo, quando ela foi presa em flagrante, com um cacetete na mão, batendo em todo mundo, um ato completamente agressivo, que agora ele bota o vídeo da Carla Zambelli correndo com a arma, mas ele não botou o vídeo da Hilária Salles batendo com um cacetete em policiais, né? Então, assim, tem uma grande ambiguidade na visão dessas pessoas doentia e muito ideológica, que é perigosa. Agora, o Angelo Bonelli se infiltrou e falou e denunciou, e tudo foi manipulado dessa forma. Agora, no dia 22 de agosto, vai ter que ser depositado o relatório, o laudo médico no tribunal, para que no dia 23 seja decidido se Carla Zambelli continua no cárcere, na prisão, cumprindo até que seja decidido, até que tenha uma decisão do Carlo Nordio, ou ela vai em prisão domiciliar. Então, a gente está aguardando os próximos passos, porque tem uma tramitação burocrática, porque o sistema italiano, repito, não é como o brasileiro, o sistema judicial, que dá decisões sem ter documentações, sem ter provas. Tem que ter prova, tem que comprovar, de fato, o que ela fez. Não é baseado num depoimento de um hacker somente. Tem que ter provas, tem que ter contraprovas, tem que ter direito ao contraditório para que ela possa ter a presunção de inocência. E foi o que ela não teve. Aqui o que nós estamos vendo dentro do tribunal midiático da televisão é o seguinte: condenaram ela antes da própria condenação. E é isso que vem acontecendo dentro do Brasil, e isso que a Itália já viveu muito lá nos anos 90. Eles condenam as pessoas, a mídia condena as pessoas, sem que elas sejam julgadas em tribunais. E agora o que a gente está assistindo é o modelo turbo no Brasil, porque o Alexandre de Moraes e a sua Corte Suprema pegam as matérias desses jornais que são implantadas sem provas, contraprovas e sem direito ao contraditório e usam tudo isso para incriminar pessoas. Isso para eles é a prova, porque foi documentado, porque é material de mídia, tá ali, é documento. Quando a justiça
justiça não está fazendo o dever de casa dela, que é o que a justiça italiana vai fazer. Eles vão buscar, vão procurar as provas, vão procurar as evidências, vão procurar tudo. Primeiro tem que ter também, o Brasil tem que fazer o relacionamento com o ministro da Justiça aqui, não sei se fez, você sabe como funciona tudo no Brasil, não sei se foi comunicado ninguém na Itália, mas enfim, agora vamos ver o que vai acontecer, mas é muito provável que vai demorar um pouco, né, não é uma coisa tão simples assim, é um processo longo, demorado, mas que vai dar bastante trabalho para ser resolvido, mas que é um fato político, se tornou político também na Itália através do Angelo Bonelli, ringraziamo Angelo Bonelli, que confirma categoricamente que isso é um processo político também na Itália. Ele é tipo um Lindbergh, é esse povo. Você vai querer falar dessa notícia aí ou vamos... Não, só para aproveitar a presença da Karina aqui, porque ela é uma das jornalistas que mais narra o que está acontecendo com o pessoal do 8 de janeiro, e é muito triste, né, desse pessoal. Então a Karina foi uma das jornalistas que mais tem divulgado o testemunho dessas pessoas, narrando inclusive vários desses relatos, e a imprensa pegou, então, a CNN, né, pegou o caso da paranaense, pegou o nome dela aqui de novo rapidinho, Ana Paula de Souza, né, que está se sentindo abandonada pelo governo Milei, né, porque ela teve pedido de extradição já feita e está na cadeia da Argentina, e vários outros estão ainda sofrendo muito. Inclusive, em breve teremos novidade de mais uma vítima do 8 de janeiro que se encontra em território americano. Por hora, não podemos dar informações, porque algumas coisas estão em trâmite ainda, né, nem muitos detalhes, mas em breve nós traremos aqui na timeline. E queria, Karine, que você comentasse um pouco, né, a dor que é ter de relatar o sofrimento dessas vítimas e, de fato, como a imprensa e as autoridades italianas, argentinas, que ainda não tratam isso com a seriedade, por exemplo, que o governo americano trata essas vítimas. É muito triste, porque quando começou tantas pessoas serem condenadas, e a gente viu uma operação em massa com 1.980 pessoas presas ao mesmo tempo, sem o direito ao devido processo legal, essas pessoas não teve individualização de pena, essas pessoas foram sequestradas por esse regime, esse sistema que se instalou, e elas foram levadas sem saber para onde. Inclusive, a gente tem vídeos do dia 9, que o dia 9 foi pior do que o dia 8, porque o dia 9 foi aonde colocaram essas pessoas dentro de ginásios. Eu não sei se vocês se lembram, teve cenas, e depois muitos desses vídeos foram apagados, mas eu tenho vários deles ainda. Animais. É um que tentou suicídio, não sei se vocês se lembram. Que ele lá de fora, ali no parque, depois outras senhoras que passam mal, depois a gente teve relato também de óbito lá dentro, que também não foi apurado o suficiente, que deveria ter sido feito, mas também ficou esse ato em relação a essa situação. Mas quando essas pessoas começam, Lacombe, que você vê que essas pessoas começam a ser números somente, que falar 1980 presos, 50 pessoas condenadas, 16 pessoas condenadas, e eu dizia, isso é injusto, porque vocês não estão mostrando o rosto dessas pessoas. Vocês não estão colocados no livro dos recordes. No Guinness Book. O maior número de pessoas presas de uma vez só. O diretor da Polícia Federal falou um absurdo desse, uma vergonha desumana. Você vê que tipo de gente a gente está lidando nesse mundo, né? Então, quando você vê essas pessoas desumanizadas, pessoas que realmente não tinham nada a que ver com o negócio, que estava ali, simplesmente... Gente, uma coisa eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, que é isso que eles tentaram e estão tentando acabar no Brasil. O direito à manifestação é sacrossanto. Está no artigo 5º da nossa Constituição. Todas as pessoas têm o direito de se manifestar pacificamente, as pessoas têm o direito de se expressar, as pessoas têm o direito de ter a liberdade de expressão e de pensamento. A partir do momento que isso é removido da sociedade, as pessoas são presas por um pensamento, por uma posição política, que é o que aconteceu também na Venezuela, de castrista, que quando as pessoas diziam, o meu pensamento político não é como o teu, eu penso diferente, essas pessoas desaparecem. Elas são extirpadas da sociedade, que foi o que o Janones disse em transmissão e nos seus twitters, lá de 2 anos atrás, que ele falava que o bolsonarismo é uma raça que tem que ser extirpada. Isso é um absurdo, isso daqui você não pode fazer aniquilação de poder político no Brasil, porque isso só por si só cai por terra, essa onda de democracia. Vocês não são democratas, são pessoas que estão aniquilando a democracia. E é isso que eles estão fazendo, uma espécie de eugenia, que o doutor André Marcília fala muito bem sobre isso, sobre a eugenia que eles estão fazendo, eugenia política. Ou seja, você pode viver, você não, você pode existir, você não, você pode pensar, você não. Como assim? E é isso que começou com todos esses presos políticos, por expressar esse tipo de sentimento. E dentro dos presídios brasileiros, existe algo que é gravíssimo. As pessoas do 8 de janeiro estão sendo espancadas dentro do presídio, que é o caso da dona Jusilene, de 62 anos, que foi espancada porque as presas descobriram que ela era do 8 de janeiro. Porque tem essa, você não pode dizer, porque você está ali no meio de uma jaula de leões. Então, tem que manter a identidade em sigilo, até mesmo dentro do presídio, como a gente vê com a facção criminosa. O Oruan vai preso, quanto ele vai? Vai para onde está o Comando Vermelho, porque é ali que ele tem as pessoas que o protegem. Se ele vai para outra facção, ele é morto ali dentro. Agora, vocês imaginem que nem os presos do 8 de janeiro têm o direito de ter uma cela protetiva, com pessoas que as protejam. Direitos humanos, não existe. Essas pessoas estão sendo espancadas e torturadas dentro dos presídios do Brasil. E quando os advogados estão tentando denunciar, e denunciar dentro do Brasil não adianta mais, eles estão tentando denunciar
fora na OEA e todos os órgãos internacionais para relatar o abuso e a violação dos direitos humanos que vem acontecendo no Brasil com os presos políticos do 8 de janeiro. Então, advogados estão sendo perseguidos, o doutor Luiz Felipe Barbosa, tem a doutora Ana Subit, que ela também é advogada da doutora, da dona Jusilene, que foi espancada, que também foi ameaçada, está sendo chantageada pela própria OAB. Estão tentando fazer de tudo para que essas pessoas, além de não ter mais nenhum tipo de esperança na vida, está jogada lá, porque jogaram a chave fora da prisão onde elas estão, porque jogaram elas lá dentro e jogaram a chave fora. É isso que fizeram. Essas pessoas não estão tendo direito a nenhum tipo de tratamento humano, de saúde, acompanhamento médico, tudo que bandido, criminoso, homicida tem, eles não estão tendo. Para vocês verem a gravidade disso tudo. Então, sendo assim, a gente começou a contar a história dessas pessoas e a gente tem uma grande jornalista também, que é a Ana Maria Semin, que desde o início está relatando todas essas histórias, criando uma espécie de diário, contando todos, cada personagem, cada pessoa, humanizando cada um deles. E através desse projeto eu falei para Ana, vamos fazer um vídeo, vamos transformar em episódios, que são os Vozes do 8 de janeiro. E ali eu fui interpretando, fiz algumas 15 episódios, a gente chegou, e daria muito mais para a gente estar fazendo, para despertar, para sair da bolha, para as pessoas entenderem que essas pessoas têm família, que essas pessoas foram sufocadas economicamente, porque o Alexandre de Moraes bloqueou as contas de familiares. Nós temos o caso da esposa do Emanuel, que teve que fugir, que tem a mãe de 6 filhos, funcionária pública. Ela não tinha nada a ver, ela estava na casa dela, o marido dela estava lá e não fez nenhum tipo de baderna, ruaça, nada, estava ali, somente ali. E ela também teve que pagar duras penas, porque ela teve o salário dela completamente congelado e bloqueado pelo Alexandre de Moraes. Ela tem 6 filhos e está vivendo da caridade do próximo. E aqui eu posso continuar a passar 3, 4 dias com vocês aqui contando histórias de várias pessoas, dessas mais de 1000 pessoas, que muitas delas não têm nada a ver com essa história. É desumano que nós estamos vivendo, o comunismo é realmente isso. Todo mundo que vem falar, o comunismo não sei o que, não tem que falar. Gente, tem que falar sim, porque ele é maligno, ele é destruidor, ele traz o caos, ele traz a divisão, e ele só sobrevive através do caos. Porque se o caos não existisse, o comunismo teria sido extirpado da vida da Terra há muito tempo. Então, eles criam o caos, e depois a gente tem também aqui o Burô, né, que esse é o site da Ana Maria Semin, que ela traz as histórias. Tem o caso da Ana Flávia também, que está presa na Argentina, está no exílio, que também lá na Argentina teve vários problemas. Ali a gente tem um vídeo também na página da Ana Maria, que eu relato a história dos presos políticos ali na sua direita da tela, que são os Vozes do 8 de janeiro, que é da dona Dalgisa, né, que também é outro caso horrível, enfim. E se a gente não denunciar, se a gente não escrever, porque um lado da história ele já tem. A grande mídia, ela já conta o que elas querem contar. Elas falam, esses daqui foram bandidos, esses daqui foram terroristas, esses daqui foram isso, foram aquilo, não sei o quê. Só que cadê a outra história? Cadê a outra parte da história que essa mídia mesmo não faz? É isso que a gente está fazendo. Não, até, vai ver aí se tem gente querendo se ocupar com isso daí, Alan. Não dá dinheiro, ninguém ganha dinheiro, a gente faz isso como missão. Sinceramente, a gente faz isso como missionário. Eu não ganho um centavo com esse trabalho que eu faço aqui ou em qualquer outro lugar, porque isso se tornou uma espécie de sacerdócio, uma espécie de eu tenho que fazer isso, porque se eu não comunicar e se eu não documentar isso e não expressar aquilo que está acontecendo para o resto da população, seria injusto para que as pessoas não soubessem. Eu não faço o jogo da grande mídia que fica escondendo por poder. Não, o que eu sei e o que o poder não quer que você saiba, eu vou contar. Italiano hoje aqui, Michele Maglione. Amigos, boa tarde, está sempre com a gente. Que maravilha ter a Karina Michelin, a quem assistia pelo canal de Brasília com o jornalista Alfredo Roberto Bessou. Gostaria de perguntá-la se o governo Giorgia Meloni realmente vai ajudar a sancionar o STF. Isso tá rolando uma assinatura de 16 eurodeputados na União Europeia, presidida pelo Tarczynski, que é o Tarczynski, que é o eurodeputado polonês, que vai ter que passar por Kaja Kallas. Kaja Kallas agora, que é a vice-presidente da União Europeia, junto a Ursula von der Leyen, vai analisar esse pedido, já está tramitando esse pedido, que agora, com relação a todas essas conjunções aí de guerra, com certeza não vai ser a ordem do dia, mas vai chegar ao ponto que a Kaja Kallas vai ter que dar uma decisão, e eles estão pedindo para que faça a sanção Magnitsky, porque tem a sanção Magnitsky com outro nome da União Europeia, que tem o mesmo efeito de morte financeira também. Pode ser que aconteça, se o regime continuar escalando e, de repente, dependendo dos acordos bilaterais que serão feitos através mesmo da União Europeia, dos Estados Unidos, com o Mercosul e com a China, que a gente tem que observar, esses são os pontos importantes e estratégicos, porque não é somente um juiz em si, eles estão vendo a parte econômica também. Então, tem que ver para onde que a União Europeia vai, que é o ultimátum que o Donald Trump deu na União Europeia nos 20 dias atrás, que ele falou, olha, ou vocês estão com os Estados Unidos ou estão com a China, então vocês vão ter que decidir. E agora eles estão vendo que tem o Mercosul, né, com o acordo de agricultura, tudo do lado. Então tá nessa fase ainda, tudo vai depender de como será feito todos esses acordos econômicos para chegar nessa sanção.